Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar o capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Um capítulo bacana, um capítulo esclarecedor, que mais ou menos a gente tem mesmo que você nunca tenha estudado o Evangelho, mais ou menos você consegue entender, mas que vale a pena a gente refletir, porque é aquele nosso orar e vigiar o tempo todo. Hoje Elaine entrou como Enzo ou é o Enzo que está como Enzo? Tudo bem, meu amor? Tudo jóia? Vamos lá. O jugo leve, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso é de Mateus, capítulo 9, versículo 28 a 30. E é muito gostoso a gente lembrar que a gente tem esse pai amoroso que nos acolhe, que nos pega no colo, né? Que tem um coração onde a gente consegue repousar, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, que a gente sempre tenha essa lembrança e essa memória de um Deus carinhoso, um Deus paterno, um Deus do acolhimento que cuida de nós, né? Eu acho um capítulo de esperança também, acho que o Cristo Consolador é um capítulo que eu adoro, Thaís. Aí ele fala assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, o que ele está falando aqui? Que se a gente não acreditar numa próxima vida, a gente vai achar que todo o perrengue que a gente está passando nessa vida, ele é meio que aleatório, que é muito difícil e que a gente não vai dar conta. Agora, a gente, por exemplo, que assistiu o Nosso Lar e que viu o filme e que vê que depois tem uma vida no mundo espiritual e que aquilo faz parte de uma mandala de vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente que acredita em outras vidas, é mais fácil, porque a gente sabe, ok, estou passando perrengue, ou bem foi por um motivo que eu fiz besteira nessa encarnação e agora eu estou nessa situação aqui, ou bem eu estou numa prova ou numa expiação, mas eu vou segurar minha onda, vou fazer o que tem que ser feito e isso vai passar e vai dar certo. Então, a Thaís falou com muita propriedade, esse capítulo é um capítulo de esperança, que faz a gente sentir assim, ok, vai dar certo. Firme no leme e vambora, né? Boa noite, Elaine, tudo jóia? Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, em troca da gente estar nos braços do Pai, o que ele pede pra gente? Que a gente viva no amor e na caridade. E se a gente parar para pensar, é simples o que ele pede. É simples. O problema é quando entra aquela parte que a gente tem que amar os nossos inimigos. Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas que é simples o que ele pede que a gente trabalhe, tenha uma encarnação baseada no amor e na caridade. E é isso que a gente tem que acordar todo dia e pensar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí a gente vai se transformando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que a gente consegue ir burilando o nosso espírito ainda muito primitivo para que a gente seja cada vez melhor, né? E chegaram minhas duas bonecas, Mônica e Kika, sejam muito bem-vindas. Estamos no capítulo 6 e agora vamos para o item 3.
o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê em absolutamente não o reconhece. Mas, quanto a vós, quando ele fala esses verbos é difícil, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em São João. E o que acontece? Que a gente já veio estudando o Evangelho. No Antigo Testamento, a gente teve Moisés, que recebeu os mandamentos de Deus, né? E que era um homem que tinha uma missão importantíssima e dificílima, que era guiar o povo até a terra prometida, livrar eles do Egito, e passa 40 anos no deserto, e aquela história toda que a gente já comentou aqui. Se você perdeu esse vídeo, tá lá no YouTube, você pode assistir. Então, Moisés veio muitos séculos antes de Jesus, numa época que a gente ainda era muito mais primitivo do que na época de Jesus. E hoje nós somos um pouco menos. Mas então Moisés falava olho por olho, dente por dente. Naquela época, a humanidade era o que ela conseguia entender. Aí, tempos depois, vem Jesus, já com outro discurso, já com o discurso do perdoai os vossos inimigos. Quantas vezes? 7 vezes 70, com um discurso de amor, de caridade, muito inclusivo, muito feminista, porque Jesus andava com as mulheres na época que as mulheres não tinham valor. Ele era um cara revolucionário. Então, Jesus já vem com uma outra proposta para mostrar para a gente qual é a nossa diretriz moral. E nos promete um Consolador. Para nós, os espíritas, o Consolador é quando Kardec compila todas as manifestações mediúnicas que estavam acontecendo no mundo inteiro e faz a documentação do kardecismo, né? Então, quando Kardec faz, ele que era um cara que não acreditava em nada, e ele começa a fazer uma pesquisa cientificamente, né? Poxa, tá tendo uma comunicação de uma médium nos Estados Unidos, tá tendo uma outra comunicação de uma médium na Holanda, tá tendo uma outra comunicação. Então, ele vai compilando como professor e pesquisador que ele era, e ele escreve os livros da nossa filosofia espírita. Mas não é nenhum espírito. O Consolador é o que se chama Espírito da Verdade. São várias transmissões que acontecem simultaneamente em 1860, onde o papel de Kardec é juntar esses documentos todos e criar o Livro dos Espíritos, o Evangelho que a gente está lendo, a gente criar o Céu e o Inferno, criar o Livro dos Médiuns. Ele cria toda uma codificação baseada nas comunicações que o mundo espiritual está tendo com o mundo terreno, através dos médiuns daquela época. Bem mais tarde, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve Chico Xavier, que recebeu inúmeros espíritos. No filme Nosso Lar a gente vê, né, que o próprio André Luiz escreve através de Chico Xavier, Emmanuel escreve através de Chico Xavier. A gente tem encarnado Divaldo, que psicografa Joana de Ângeles. Então, essa comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo terreno, encarnado, continua acontecendo, mas a grande revolução é na época de Kardec, na França, quando esse professor, que não acreditava em nada, se incumbe, ele tinha essa missão de compilar tudo que estava sendo comunicado entre o mundo espiritual e que deveria chegar até nós, e a isso se dá o nome de o Consolador, que é a terceira revelação. Então, só para situar vocês de como é que foi que isso aconteceu. No item 4 fala assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender.
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, na época também de Jesus, passam-se 18 séculos até que venha o Consolador, né? Porque a gente acaba esquecendo daquelas lições que Jesus traz. E não precisa ir muito longe, porque se a gente parar para pensar, nós que acreditamos no Mestre Jesus e gostamos dele, estamos aqui estudando ele, é importante a gente pensar que como a gente tem que ficar martelando todo dia os ensinamentos do Mestre Jesus. E os novinhos que estão me assistindo, Biel e Enzo, já sabe, é assim, ó, estudando todo dia, que a gente vai formando o nosso caráter na moralidade de Jesus. E é assim que a gente vira gente grande e gente do bem. Então é todo dia. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Por quê? Porque naquela época, Jesus não podia abrir o jogo, como depois Kardec faz. Naquela época, humanidade, era muito primitivo. Então, ele não podia falar tudo. É como a mesma coisa que eu sempre dou esse exemplo aqui. Você não vai querer ensinar integral para uma criança que está na 2ª série. Você primeiro vai ter que ensinar ela a somar, a diminuir, a multiplicar, para depois você cada vez mais colocar equações até que o cérebro dela esteja pronto para ela poder entender o que é uma integral. A nossa moralidade é a mesma coisa. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, depois veio Kardec codificando. Hoje nós temos vários porta-vozes, principalmente aqui no Brasil. Pessoas incríveis, filmes, que privilégio, né? Imagina você passar um filme como Nosso Lar na época de Jesus. Podia dizer que a gente estava maluco. E hoje em dia a gente assiste Nosso Lar, entende, aceita e adora. Então, a gente vai evoluindo e vai tendo capacidade cada vez maior de entender o que é essa tal de espiritualidade, né? Então, ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as suas dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Jane falou uma coisa bem bonita aí. Estamos entrando na era da caridade, do perdão e do amor. Exatamente, Jane, é um portal, principalmente essa quarentena, é um enorme portal, onde a gente está tendo uma chance maravilhosa que o cronômetro do ano 2020 parou para a gente repensar, se ajustar e se comprometer em ser uma nova pessoa. A gente está sendo muito privilegiado por estar encarnado aqui e agora, porque é como se a gente pudesse fazer um reset, né? De novos hábitos, novas mentalidades, novas alimentações, novos pensamentos e sairmos disso, se Deus quiser, mais fortes, com mais moralidade,
mas valorizando aquilo que verdadeiramente vale a pena ser valorizado. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário, né? Era de Aquário, perfeito, Karine. Tudo conjuga para o mesmo objetivo. Então, sabe quando tem aquela situação que você trabalha o mês todo, aí no final teu patrão te paga e você fica reclamando, isso é muito pouco? Cara, tu fez um combinado, você combinou, vou trabalhar X horas por X dinheiros. Aí chega na hora e você acha que é pouco. É o combinado, não reclama. Se você não tá gostando, você troca de emprego, se capacita, trabalha em outra coisa, faz uma outra coisa. Agora, ficar reclamando que a prova aqui na Terra tá muito dura, não vai resolver. O que vai resolver é arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe a ver, do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, esse tripé aí é fundamental. A gente tem que trabalhar na paciência, na resignação e na coragem, né? Para a gente conseguir cumprir a nossa encarnação da melhor forma possível. Não tem truque, não tem atalho, não tem, eu vou ganhar na loto, vou ficar milionário e todos os meus problemas se resolverão. Sorte nunca foi uma estratégia. O que tem é trabalho duro, todo dia, quando, hoje, amanhã e depois, em todos os aspectos. Eu falo e volto a repetir. Uma barriga sarada se conquista com muito esforço, com muito sacrifício, com muita abdicação de coisas gostosas como chocolates e sorvetes, muitas horas de treino, muita disciplina. Um espírito sarado é a mesma coisa. É muito treino, é muita abdicação dos atalhos, é muita vontade de querer melhorar. É muita vontade de servir, de viver no amor e na caridade que o Mestre nos pede. E vamos aproveitar esta encarnação, aonde está tudo conspirando super bem pra gente, dar aquele input, né? E a gente ter um corpo forte, com uma mente forte e um espírito forte. E quando a gente consegue isso, gente, somos imparáveis. Somos imparáveis. Se você domina o seu corpo físico, o seu espírito e a sua mente, aí é foguete. Aí, a vida fica como? Maravilhosa. Depende de quê? Muito trabalho, muita disciplina, muita vontade, muito todo dia acordar, abrir o olho e agradecer a Deus a oportunidade e tocar o seu barco. Fé, esperança e coragem são conquistas. E disciplina que no final é libertador. Falou a minha amiga Kika, que hoje em dia tem uma vida ultra saudável. Tem um Instagram delicioso de receitas que ela faz. Ela está com um corpo absurdo de lindo. Ela tem receitas incríveis, vegetarianas e veganas. Vale a pena vocês seguirem essa bonita aí, Kika Healthy Living. Ela escreve em inglês e em português. Uma inspiração para a gente cozinhar, uma menina que transformou o seu corpo pela alimentação, através de quê? De muita disciplina. Não tem nada fácil, gente, é muita disciplina diária. Então, voltando aqui no ponto que estávamos, porque eu quero repetir esse parágrafo, porque ele é importantíssimo. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra,
atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, esse chamado da saúde e do não consumo de carne, e embora eu ainda não consiga, tem épocas que eu consigo e outras que eu não consigo, se a gente parar para pensar, essa galera nova que está chegando, encarnando na Terra, eu trabalho com festas e faço 15 anos, eu tenho várias meninas que são vegetarianas e veganas, com as minhas debutantes. Elas já vêm com o chip, ó, da nova alimentação. A Terra passa por uma transformação. Aí meu convite para vocês é: vamos embora entrar nessa onda aí, nessa vibe, vamos surfar essa onda aí da saúde espiritual, da saúde mental, da saúde física, ou vamos continuar sentada no banquinho da vítima dizendo: ó céus, ó azar, como eu sofro, as minhas provas são tão difíceis. Não, coleguinha, suas provas são as provas do tamanho que você precisa. Levanta e vai. É só isso. Gostoso? Não é. Em dias de glória e dias de nada de glória. Mas é o que precisa ser feito. Cada uma ali na sua família, com seus desafios, com aqueles problemas, com aquelas tendências que a gente precisa superar, também com os seus talentos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tem muita gente, muitas vezes a gente já vem com muita criatividade, ou com dom de cantar, ou com dom de sei lá o quê, que é herança sua, de você mesmo, das outras vidas. Então, é sem reclamação, levanta, trabalha, acorda. Ah, mas é que essa quarentena me deixou todo mundo, gente, todo mundo ficou mal, não é normal, nunca vivemos isso, lógico que todo mundo pirou o cabeção. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, já faz 3 meses, vai continuar reclamando? Vai continuar comendo chocolate? Vai continuar sentada maratonando Netflix? Ou vai partir para ação e aproveitar esse tempo abençoado que Deus nos está dando para a gente fazer o que precisa ser feito? Cada um de nós sabe que tem o que tem que ser feito. Todo mundo sabe. Arregaça as mangas e vai. É isso, quanto antes melhor. Porque se a gente não for pelo amor, o que que acontece? Vamos pela dor. Primeiro Deus dá um tapinha assim na cabeça da gente, né? Primeiro, depois dá uma empurradinha, depois dá um safanão. Daqui a pouco ele faz a gente rolar a ribanceira para ver se a gente entende o que é que ele quer pra gente, pra nossa vida, pra nossa encarnação. Então, antes que o peteleco vire um empurrão, para e pensa, o que eu tô precisando mudar na minha vida para estar ali de acordo com a filosofia do Mestre Jesus. E a nossa instrutora aqui de comida saudável falou que se for para comer chocolate, que seja pelo menos 70% cacau. Vamos falar o que ela tá falando, que é... Aqui tá cheio de nutri, hein? Tem a Milena que entrou também, tem a Rose. Isto aqui é um Instagram frequentado pelas melhores nutris internacionais. Se a gente quiser tomar vergonha na cara e comer direito, é seguir uma delas que a gente vai. Mas é isso, é uma disciplina de corpo, mente e espírito. Pensa nisso, é o Consolador. A gente sabe que não está aqui só para sofrer, a gente está aqui para progredir, para avançar. Vamos soltar o nosso corpo, assim, sabe, na correnteza do amor de Deus e deixar, se a gente conseguir perceber o que é para a gente fazer, porque no fundo, lá dentro, a gente sabe o que tem que fazer. A gente fica de desculpa, mas a gente sabe. Bora fazer, vamos tocar o barco, vamos aproveitar essa quarentena, fazer o nosso melhor, evoluir, né? Honrar todas essas pessoas que estão desencarnando, honrar todos os médicos e enfermeiros que estão desencarnando para nos salvar. Então, já que a gente tem o privilégio supremo e máximo de estar em casa protegidos, que a gente honre esse tempo, perguntando: como é que eu posso ser pernas e braços do Mestre Jesus? O que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer para melhorar a minha família? O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Né? Então, vamos trabalhar. Ainda tem quarentena pela frente. Dá tempo da gente começar a implementar hoje. Beleza?
Então é isso que eu queria falar com vocês, agradecendo a companhia de sempre. Me faz muito bem estar aqui com vocês todo dia. É uma delícia, espero que faça muito bem para vocês também, né? A Thaís está falando, abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Essa música é linda, foi Thaís que me apresentou da Vanzan outro dia. Muitas vezes eu acordo com essa música, ou acordo com a Ave Maria, ou acordo com ela. Vou mandar para vocês, né? Se segura no presente e fazer o melhor hoje, é isso aí. É o só por hoje, né, Mia? É isso aí. Então, beijo a todos vocês, a todas as minhas nutris maravilhosas. Gente, aniversário da Elaine. Vamos cantar o parabéns para ela. Quando for aniversário, vocês têm que me avisar, hein? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sinta-se beijada por mim e por todas as meninas do Pílulas. Somos uma tribo, estamos juntas e juntas vamos passar por isso e sair melhores, se Deus quiser. Beleza? Então é isso. Deixa a Elaine receber todo esse axé gostoso aí que ela tá recebendo. Maravilha. É isso aí, estamos separadas fisicamente, mas estamos juntas por esse aparelhinho maravilhoso que se chama celular, né? Serve para tanta coisa boa, é só a gente saber usar direito. Ó, que delícia, hein, Elaine? Que maravilha! Que maravilha! Então, vamos fazer a nossa oração final, para que a gente possa ter um fim de noite de sábado gostoso, né? Em paz, pedindo a Deus muito a nossa reforma íntima e o nosso progresso, beleza? Amado Mestre Jesus, hoje entre nós temos um aniversariante. Cubra Elaine, nossa querida, com o teu manto sagrado, para que seja um início novo de ciclo para ela. Uma nova era que começa hoje no seu aniversário e que ela renasça com mais força, com mais potência, com mais vontade de seguir os teus mandamentos. E a todas nós também, nós que estamos aqui nos esforçando todo dia, rezando contigo, lendo o teu evangelho, queremos ser melhores. Queremos que amanhã sejamos melhores e depois da manhã ainda melhor, e todo dia nos pequenos passos do teu evangelho, sempre no amor e na caridade, que a gente possa caminhar para a nossa evolução. Fica conosco, Mestre Jesus, nos ajudando nas nossas casas, com as nossas famílias, que a gente possa ter paciência, resignação e coragem com aquelas dificuldades que todos nós temos, mas na certeza que nada é melhor do que uma encarnação bem trabalhada e que não existe um fardo maior do que o que nos foi dado, porque a tua justiça sempre é maravilhosa. Nos protege nas nossas casas, assim como protege a todos aqueles que estão trabalhando, que estão expondo as suas vidas para que a gente possa estar no conforto do nosso lar. Protege a todos os médicos, os enfermeiros, os pacientes, os lixeiros, os garis, as equipes todas que trabalham dentro dos hospitais, os caminhões que chegam, os caminhões que saem, que todos eles sejam protegidos com a tua luz. Ampara os desencarnados, que eles sejam acolhidos pelos espíritos socorristas e que a gente possa ter sempre os desencarnados em nossas orações, pedindo que eles tenham um bom desencarne e que sejam acolhidos. Que durante o fim de semana a gente possa estar ainda mais conectado com o teu evangelho, praticando no dia a dia tudo aquilo que precisamos praticar para a nossa melhora. Fica conosco, Mestre Jesus, nas nossas casas, que agora são os teus templos, e que os espíritos de luz e os nossos mentores possam estar bem pertinho da gente, nos inspirando todo dia, para que a gente saiba o que é que viemos fazer aqui, qual é o nosso propósito e como podemos te servir da melhor forma. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a vocês. Obrigada
pela participação. Elaine, firme, estamos juntas, um beijo enorme. E seguimos. E domingo vai ser um dia maravilhoso, e depois também, e depois também, e depois também. Depende do nosso querer, depende da gente fazer o nosso dever de casa. Obrigada pela participação. Nos vemos amanhã de novo, às 18 horas. Beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, tchau.